estamos aqui com o professor historiador Nanael Simão, uma pessoa que sempre se preocupou em pesquisar, estudar e divulgar a história da nossa cidade. Hoje ele vai nos contar um pouco sobre a história de Jucurutu. Estão aqui presentes alguns alunos da Escola Municipal João Lopes Galvão, do 5º ano do ensino fundamental, que estão assistindo a essa conversa, a essa entrevista. Então, pessoal, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês nesta manhã de sábado, conversando um pouco sobre a história da nossa cidade, sobre a minha formação e também sobre a minha atuação como professor e como pesquisador. Gostaria que o senhor Nanael Simão nos trouxesse um breve relato sobre o início desta povoação, que hoje corresponde ao município de Jucurutu. Bem, é um questionamento bastante interessante. Eu tenho sempre batido nessa tecla, sempre procurado conscientizar a população, os estudantes, as autoridades do nosso município sobre a importância do conhecimento local acerca da povoação da nossa cidade, porque muito se comemora, muito se reverencia a data da emancipação política, que é o dia 11 de outubro de 1935, mas pouco se menciona a respeito da povoação. Não existe até hoje no nosso município uma mobilização, digamos assim, acerca das comemorações, da rememoração da data do dia 16 de agosto de 1862. Foi nessa data que Antônio Batista dos Santos e a sua esposa Ana Francelina de Souza, eles compareceram ao primeiro cartório da cidade de Caicó. Na época era Vila do Príncipe, na época do Império as vilas possuíam o status de cidade, de município. Então Jucurutu, todo o território de Jucurutu pertencia a Caicó, e esses dois patriarcas, eles doaram 122 braças de terra, na medida da época, para que fosse construída uma capela em honra a São Sebastião. Naquele período, sempre as povoações davam início com a construção de uma capela, daquela primeira rua que sempre era ao redor daquela capela. A questão religiosa era muito forte. Então você poderia explicar isso aí para a gente? Exatamente. A Igreja Católica, que foi assim, a nossa matriz cultural colonizadora, ela exerceu muita influência na política brasileira até o final do Império, certo? Muitos padres exerceram cargos políticos e a maneira como a política brasileira se organizava, ela estava assentada sobre essa união entre igreja e autoridades políticas, Por exemplo, a criação de uma paróquia, ela sempre passava por uma aprovação na Assembleia Provincial, que seria a Assembleia Legislativa dos Deputados que nós temos hoje, naquela época a Assembleia Provincial, e era confirmada por um bispo. Então, a influência da Igreja Católica sempre foi muito forte, e nesse quesito de fundação de cidades, de vilas, de povoações do nosso país, até o final do século XIX, a gente vai perceber essa força dessa instituição. Então, Antônio Batista dos Santos, ele vai construir a capela, ele vai contar com a colaboração de um de seus irmãos, que era o Major Manuel Batista dos Santos, um rico fazendeiro que residia na zona rural de Caicó, na fazenda Inês. Então, em torno dessa capela, que hoje é a nossa igreja matriz, que foi sendo remodelada, reformada, transformada ao longo do tempo, em torno dessa igreja, dessa capela, vai se instituindo a povoação de São Miguel de Jucurutu. Por que São Miguel de Jucurutu? Porque o centro urbano de Jucurutu irá se organizar sobre o território de duas fazendas, Fazenda São Miguel e o sítio Jucurutu, ou Jucurutu Velho. Então existia uma fazenda, uma grande fazenda chamada Jucurutu, e outra chamada São Miguel. Então daí junta os dois nomes e forma São Miguel de Jucurutu. Que foi o primeiro nome da nossa povoação. A gente não se chamava, o nosso município não era Jucurutu ainda.
São Miguel de Jucurutu. Isso é interessante. Onde era que ficava, Manuel, essas duas fazendas? A fazenda Jucurutu, a sede da propriedade, até a década de 70, ainda existiam os alicerces dessa propriedade, era aqui por trás do hospital da atual maternidade Terezinha, Hospital Maternidade Terezinha Lula. A sede era lá. E a fazenda São Miguel, a sede, era mais ou menos, aproximadamente, ali onde está as terras da família Lourenço, no sítio Poço Cercado. Ali naquela região era a sede da fazenda São Miguel, né? Uma fazenda muito antiga, assim como a fazenda Jucurutu, existem documentos do século XVIII que atestam a existência dessas duas propriedades. Então, a povoação, né, a vila, ela vai se organizando justamente do território dessas duas fazendas. Se nós estivermos aqui na ponte que divide a cidade entre o centro e o bairro Santa Isabel, de um lado, né, do lado de cá, digamos assim, que nós que estamos aqui na Vila Santa Isabel, estávamos na fazenda Jucurutu, do outro lado da ponte, na fazenda São Miguel. O que se sabe sobre os grupos indígenas que habitavam essa região? Bem, os registros sobre os grupos indígenas que habitavam a nossa região, eles são bastante escassos, né? E também existem poucos trabalhos de historiadores locais que tenham se voltado a essas questões, né? Na época do início da colonização, início do século XVIII mesmo, aqui na região do Seridó, esses documentos eles vão mencionar a existência desses grupos indígenas. Inclusive, tem um documento que é considerado como a demarcação da Ribeira do Seridó, que era a região banhada por rios, né? E que seria uma regionalização, digamos assim, de terras, de propriedades e latifúndios rurais que iriam caracterizar, que iriam compor um determinado espaço, uma determinada parte do território do Rio Grande do Norte. E hoje nós temos a regionalização do nosso estado entre Seridó, Oeste, né? E assim por diante. Naquela época, a regionalização, né, obedecia, na época da colonização, né, obedecia a esse critério. Então, a Ribeira do Seridó, a primeira demarcação das terras da Ribeira do Seridó, que vai compreender mais ou menos os municípios de Acari, de Caicó, de Currais Novos, todas essas regiões daqui, da nossa região do Seridó, irão mencionar a existência de grupos indígenas, certo? E, inclusive, a existência de grupos com a denominação de Jacurutu, né? Jacurutu seria aquela ave de rapina, né? É uma coruja, certo? E já é mencionado nesses documentos do início do século XVIII, né? Então o nome Jucurutu já viria desse nome dessa ave de rapina, no caso. Na verdade, os indígenas, eles adotavam nomes de animais, né? Isso era o Janduís, por exemplo, que foi um grupo bastante conhecido. O Janduís, eles vêm de quê? A denominação de uma ave do interior do nosso estado, uma ave do sertão, que é o Janduí, que na linguagem Tarairiú significa pequena ave corredora. É uma ema, né? Fazia parte da nossa fauna, né? Então, o Janduís vem, a denominação desse grupo indígena vem daí. Os Jucurutus, por sua vez, já teriam adotado essa denominação devido à abundância desse pássaro que havia aqui na nossa região, que é uma espécie de ave de rapina, uma coruja. Eu cito autores como Olavo de Medeiros Filho, o livro Índios do Açu e Seridó, onde ele transcreve as demarcações das terras da nossa região, e nesses documentos muito antigos há menção sobre essas terras ocupadas pelos Jacurutus, certo? E os documentos, digamos assim, os documentos produzidos por esses grupos indígenas, que são os vestígios da sua existência, pontas de lança, machados de pedra, pilões de pedra. E um exemplo desses vestígios é a coleção de material lítico que existe
na estação ecológica da professora Lídia Brasileira, aqui na Fazenda Baixio, na antiga Fazenda Baixio, que hoje é uma reserva ecológica. Como se deu o processo de emancipação política do Jucurutu? Então, pessoal, o processo de emancipação política, na verdade, ele tem início desde a fundação do lugar, né? Porque a família Batista, assim a gente fala família Batista, hoje, no nosso contexto atual, a gente pode pensar, se uma família qualquer, um fazendeiro qualquer que chegou e construiu uma capela. Na verdade, a gente pode ter essa percepção hoje, mas se nós pudéssemos fazer uma viagem no tempo e migrarmos lá para a região do Seridó, na época do Império, a família Batista era uma família muito poderosa e com muita influência. Então vocês imaginem que numa povoação que estava surgindo, nós tínhamos dois deputados de província. O que seria deputados de província? Hoje nós não elegemos os deputados estaduais, né, federais, assim por diante, para nos representar, pois naquela época, na época da povoação, existiam dois deputados de província que residiam em Jucurutu, inclusive, né? Um deles, o Major José Batista dos Santos Filho, o Major Lula, que dá nome àquela cidade, e o outro, o Tenente Coronel José Tomás de Araújo Pereira, né? Então, eles eram chefes políticos, eram fazendeiros, eram pessoas que vinham de uma elite econômica. Pessoas de muito poder e muita influência naquele período. E muita influência porque nós estamos tratando de pessoas que eram ligadas ao Partido Conservador, ou seja, ao partido do Império, ao partido do governo que estava no poder, do sistema político que estava no poder. Então era uma família que tinha muito poder político e econômico e que estava concentrada principalmente na região de Caicó. Então nós vamos ter o Major Salviano Batista dos Santos, que foi deputado de província. Depois, quando ele sai da política, entrega a chefia do Partido Conservador aqui no Seridó para o seu irmão, o Major José Batista dos Santos Lula. Nós vamos ter também nessa família diversos membros da Guarda Nacional, tenentes coronéis, por exemplo, que era a patente mais elevada da Guarda Nacional, que seriam os militares daquela época, e grandes fazendeiros, né? Então, o poder político e econômico da região do Seridó, principalmente a região do Seridó, quando eu digo Caicó, que era a cidade mais importante, estava concentrado nas mãos dessa família. Então, os domínios, as terras dessa família se expandiu tanto que chegou até Jucurutu, né, em meados do século XIX. E aí vem a construção da capela. E essa família vai fundar outra cidade, que é o município de Timbaúba dos Batistas, que era um núcleo rural muito próspero, ligado a Caicó, né, a sede, e a partir daí vai se originar a povoação que deu origem ao município de Timbaúba dos Batistas, fundado por um irmão de Antônio Batista, que era o Coronel José Batista. Essa busca por essa emancipação, ela vai ter início com a própria fundação. Nós vamos observar iniciativas como a instalação da primeira escola, né? E também a instalação da paróquia. É uma paróquia, certo? Hoje em dia, na nossa visão, no nosso contexto, uma paróquia é quando uma igreja ela é assistida por um pároco, né? Ela não depende de uma outra paróquia para existir, ela é subordinada apenas a uma diocese. Naquela época, no século XIX, na época do Império, uma povoação que tivesse uma paróquia significava dizer que teria um padre que iria dar assistência religiosa àquela comunidade, mas também seria uma comunidade que teria autonomia política. Ali se estabelecia um colégio eleitoral, né? As eleições as eleições provinciais, elas aconteciam, na maioria das vezes, dentro das igrejas, dentro das paróquias. Eram os padres que acompanhavam esse processo. Então, uma povoação ser sede de uma freguesia, ou seja, as pessoas elas eram freguesas, os moradores eram fregueses de São Sebastião, iriam contribuir com os impostos necessários para a manutenção daquela paróquia. Era um status, era um indicativo de um desenvolvimento político daquele lugar, político, econômico, social e assim por diante. Então, no processo em si, quando a gente vai chegando à culminância desse processo,
não estarão mais presentes esses antigos patriarcas da família Batista, mas os seus descendentes, né? Uma figura que merece destaque é o senhor Francisco Batista dos Santos Lula, que foi o segundo prefeito de Jucurutu. Ele era filho do Major Lula, certo? Foi quem organizou a primeira feira de Jucurutu, o primeiro mercado público, a primeira banda de música. Então nós vamos observar que os descendentes dessa família vão dando continuidade a essa luta pelo desenvolvimento e pelo progresso. O primeiro prefeito que foi nomeado, ele não foi eleito, ele foi nomeado pelo interventor federal, Mário Câmara, ele não era da família Batista, mas era casado com uma jovem da família Batista, certo? Inclusive com uma bisneta do Major Manuel Batista dos Santos, irmão de Antônio Batista, fundador da cidade. Então, direto ou indiretamente, até chegar na emancipação, a família Batista vai estar presente. Questão assim, né? Financeiramente, digamos assim, a gente tem a questão do algodão, não é isso? Não só em Jucurutu, mas em diversos lugares da nossa região. Qual foi qual a relação do algodão e a emancipação política de Jucurutu? Para que uma cidade, para que uma povoação se tornasse emancipada politicamente, um dos principais critérios era o que? Era o desenvolvimento econômico, né? Então, sem o desenvolvimento econômico, não tinha condições de um município ele ter uma arrecadação própria, né, de impostos, porque tudo aquilo que era comercializado se pagava impostos ao governo, né? Ao governo, nós fomos emancipados já na República, né? Para que o governo revertesse em melhorias para aquele lugar. Para pagar o salário de um professor, para vir trabalhar na cidade, para vir lecionar, para construir uma escola, né? Para contratar um médico, para, enfim, qualquer equipamento público, o governo enviava para aquela cidade através dos impostos que eram arrecadados. Se aquele lugar não tinha condições econômicas de se desenvolver, de prosperar e de gerar impostos para o governo, qual seria o interesse do governo do governo estadual? Criar uma cidade para quê? Para ter mais despesa aos cofres públicos? Então o algodão foi indispensável nesse processo, porque a produção, a comercialização do algodão, a venda, todo o algodão que era vendido para fora de Jucurutu, né, era um imposto cobrado sobre firma. Existiam fiscais do governo do estado, que eram os antigos, os fiscais das mesas de renda, como chamavam, naquela época, como se chamavam. Uma parte de tudo aquilo que era produzido, do gado, o gado que era comercializado, a carne bovina que era comercializada no mercado público, existia um posto da coletoria estadual que arrecadava dos comerciantes, né, uma parte daquela arrecadação. O algodão que era comercializado na algodoeira, que foi construída na década de 30, né, nossa emancipação é em 35. Então tudo aquilo que era comercializado, o governo arrecadava uma parte através de impostos, e esses impostos eram revertidos para aquele município. Sem desenvolvimento econômico não tinha como Jucurutu ser emancipado. Então inicialmente a pecuária, posteriormente o algodão, mas também a borracha de maniçoba também será outro item da economia do nosso município no início do século XX, que vai ser muito explorado. Na questão aí você falou da agudoeira, né? Uhum. Como era essa agudoeira? Como era o trabalho lá, para que os alunos possam entender? Hoje, pessoal, onde é o mercado modelo? Aquela agudoeira, aquele prédio que foi derrubado, né? Aquela construção, e hoje está se fazendo um mercado modelo. Ali era a agudoeira de Jucurutu. Eu queria que o Nanel explicasse o que era feito nessa agudoeira. Bem, na algodoeira era todo o beneficiamento do algodão, né? O algodão ele era colhido, os fazendeiros tinham aquelas pessoas que já trabalhavam para eles, seus trabalhadores nas suas fazendas, principalmente na região de Serra, onde se produzia muito algodão mocó, fibra longa, né? Um algodão que tem uma qualidade superior, mais resistente, né? E produzia em maior quantidade. Então esse algodão ele vinha bruto, in natura, com semente, com impureza, com resto de cascas, de folhas, enfim. Então, na algodoeira, esse algodão ele era limpo, ele era separado a pluma da semente das impurezas, certo? E ele era empacotado, certo? Ele era ensacado
e saía daqui pronto para ir para as fábricas, onde era transformado em linha e tecido. Quem foi o primeiro prefeito de Jucurutu e que contexto político nacional ocorreu essa posse? Então, pessoal, o primeiro prefeito da nossa cidade foi o senhor Janúncio Afonso de Medeiros. Ele era filho do casal José Ferreira de Medeiros e Ana Tomásia de Araújo. Esse casal residia na fazenda Riachão. Eles eram descendentes de uma família que veio do oeste, né, os Ferreira de Medeiros, se estabeleceram aqui em Jucurutu. E Janúncio Afonso, desde criança, né, desde jovem, se mostrou como um homem muito inteligente, muito curioso, né, uma pessoa muito habilidosa, muito... Enfim, eu acredito, pelo que eu converso com os descendentes, com os netos dele, que se fosse um homem que tivesse nascido numa capital brasileira, tivesse tido oportunidades de cursar uma faculdade, de ter dado continuidade aos seus estudos, ele teria sido um grande político, intelectual, algo desse tipo. Mas o contexto em que ele viveu foi de uma povoação sertaneja do interior. E tinha muita habilidade, ele era muito diplomático, um homem que tinha muita amizade, desde dos pequenos, né, os agricultores, os trabalhadores rurais, até grandes políticos aqui do estado. Inclusive do deputado Benedito Saldanha, que era natural do município de Jardim de Piranhas, né? Então, através desses vínculos de amizade na capital do estado, existia um jornal da Arquidiocese, o nome do jornal era A Ordem. Quando Janúncio Afonso ele ia a Natal, ele sempre era noticiado a sua visita, a sua permanência na capital do estado, de sua família, né? E através desses vínculos de amizade, dessa diplomacia, da sua habilidade para a política, da sua inteligência, né, ele conseguiu que Jucurutu, juntamente com outras pessoas, não vamos dizer assim, foi ele juntamente com outras pessoas, o senhor Francisco Batista dos Santos Lula, né, filho do Major Lula, e tantos outros, são muitos, né, mas ele foi a figura de destaque, foi quem encabeçou esse movimento de reivindicação para que Jucurutu se tornasse uma cidade emancipada. E uma, digamos assim, a ponte, né, a ponte política entre Jucurutu, Janúncio Afonso, seus companheiros de luta, né, digamos assim, e o governo do estado foi o deputado Benedito Saldanha, de Jardim de Piranhas. Então eles tiveram essa influência do deputado Benedito Saldanha. Então, naquela época, o governador, o que seria o governador, que na época não era o governador eleito pelo povo, era um interventor federal, de quem estava no poder no ano de 1935, quem era o presidente do nosso país era o senhor Getúlio Vargas. Ele escolhia os governadores, ou seja, os interventores de cada estado brasileiro, e os interventores, por sua vez, eles indicavam quem seriam os prefeitos dos municípios. Então, por uma questão de indicação, né, devido ao seu engajamento, à sua luta, o senhor Janúncio Afonso foi nomeado, não foi eleito, ele foi nomeado primeiro prefeito da nossa cidade. E, posteriormente, né, o segundo prefeito foi o senhor Francisco Batista dos Santos Lula. E aí Janúncio Afonso ele se tornará prefeito outras vezes, mas 2 vezes. Ele foi prefeito 3 vezes no nosso município em momentos distintos. Para que vocês possam se situar um pouco, nós temos a imagem dele lá na Praça do Centro, né, que é quem dá nome à nossa praça principal do centro da cidade, Praça Janúncio Afonso. Que anteriormente, na época da fundação, chamava-se Praça Marechal Deodoro da Fonseca. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, meu câmera. Fale um pouco sobre as primeiras instituições educacionais do município. Certo. As primeiras instituições educacionais vão surgir ainda no contexto de povoação, né? Em 1870, o Major Lula, né, que vai ser deputado posteriormente, mas já era tenente-coronel, ou seja, era uma figura política de prestígio, muito respeitado. Ele foi nomeado como delegado escolar. O que era o delegado escolar? Era aquela pessoa da cidade, da povoação ou da vila que tinha autonomia para escrever o livro de matrículas, certo? Matricular as crianças que iriam estudar, certo? Receber e instalar o professor ou a professora que viesse para aquela povoação e prestar contas ao governo da província, né? Naquela época nós vamos ser império
até 1889, prestar contas ao governo da província dos recursos que iriam ser destinados para contratar o professor, para alugar uma residência para que ele ficasse morando, né? O mobiliário escolar, material escolar que era adquirido, certo? Ou seja, as condições físicas para que se funcionasse uma escola. Então, a vida educacional de Jucurutu vai ter início em 1870, nesse contexto. E em 1922, já na República, o Brasil já vai ter deixado de ser império, já passa a ser república, vai ter continuidade através de uma instalação de uma escola rudimentar mista. O que era escola rudimentar? No início do século, nas localidades que ainda não haviam se transformado em municípios, nas povoações, nas vilas, nas fazendas, o governo do estado, ele adotava 3 nomenclaturas: escolas rudimentares, escolas isoladas e grupos escolares. Então, nas povoações, eram instaladas escolas rudimentares. Vinha um professor pago, com recurso do governo do estado, para ensinar meninos e meninas, por isso que a escola era mista. E uma das primeiras professoras que veio lecionar em Jucurutu foi a professora Olívia Pereira Rodrigues, diplomada pela Escola Normal de Natal, era a instituição que formava os pedagogos daquela época, e a escola funcionava onde atualmente é a Casa Paroquial. Aquela Casa Paroquial, ela pertenceu ao coronel Joel Damasceno, que era prefeito de Caicó, e ele emprestou para que fosse instalada a escola, e ela funcionou lá até 1935, quando foi construído o Grupo Escolar Antônio Batista. O grupo escolar, a instituição escolar voltada para a educação infantil, com a sede própria, fundada sobre os preceitos do higienismo, janelas amplas, grandes para dar ventilação, propiciar a ventilação e entrada de luz, porque no início do século existiam muitas epidemias, né, do cólera, tuberculose, muitas doenças que eram transmitidas pelo ar, por via aérea. Então, esse conceito aí de grupo escolar, de escola, numa estrutura física própria, isso aí é relativamente novo no nosso país, isso é uma invenção dos republicanos, os grupos escolares. Então, no Brasil Império, era muito comum as escolas de primeiras letras, para alfabetizar crianças, funcionavam muitas vezes até na casa do professor. Aqui em Jucurutu, a vida educacional da nossa cidade vai ter origem nesse contexto. As pessoas, autoridades políticas emprestando casas, alugando imóveis. É somente em 1935 que a primeira sede própria, numa escola construída para servir de escola, dentro das exigências do que o governo do estado estabelecia, vai ser somente em 1935. O Grupo Escolar Antônio Batista, que tem uma arquitetura lindíssima, que foi sendo descaracterizado no decorrer do tempo. Que, inclusive, nós vamos colocar a imagem aqui do Grupo Escolar Antônio Batista, como ele era lá no início, né? Te amo, Jucurutu, terra boa, meu xodó. Jucurutu, tenho orgulho de você, Jucurutu, terra boa de viver, Jucurutu, não há lugar melhor, Jucurutu, coração do seridó. Quando a seca nos castiga, a fé não enfraquece.